gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. Gostaria de orar com os irmãos nesse instante. Senhor, nosso bom e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por essa igreja que o Senhor plantou aqui em São José dos Campos. Obrigado, Senhor Deus, por esses irmãos que aqui se reúnem, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de te cultuar nesse país, Senhor Deus. Queremos te pedir que o Senhor aceite o nosso culto de hoje. Culto, Pai, feito por pecadores, feito por pessoas falhas, mas ainda assim, Senhor Deus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor apazigue os nossos corações. Nós queremos ouvir do Senhor o que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Pai. Afasta ansiedades, afasta tudo aquilo, Pai, que pode impedir a nossa comunhão com os nossos irmãos e contigo, Senhor Deus. É isso que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar agora, para nós continuarmos nosso culto, o irmão Marco, que vai nos dirigir nos Salmos e Hinos 245, culto à Trindade. Convido você que abra a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nós leremos do verso 1 ao 11. Mateus 4, dos versos 1 ao 11. Nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva, de forma que eu vou ler os versículos ímpares e a congregação os versos pares.
A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o diabo levantou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Respondeu-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Coral de adultos.
como nós fomos lembrados na liturgia hoje de manhã, na sexta-feira, a Reforma Protestante comemorou mais um aniversário. Foi graças a ela que nós hoje estamos aqui. Eu queria convidar o presbítero Aderbal que viesse aqui à frente e nos dirigisse em oração, agradecendo a Deus por esse acontecimento histórico, onde Deus colocou a sua poderosa mão para mudar a história do mundo. E pedindo também para o nosso culto de hoje, pedir ao senhor Aderbal que venha aqui até a frente. Terminada a oração, as crianças até 6 anos podem se dirigir ao salão social, onde elas vão prestar o culto delas ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado com a nossa vida cristã, nossa vida aqui nesse mundo. O Senhor nos guarda, o Senhor nos acompanha, Senhor Deus, fazendo com que nós tenhamos segurança com a Tua presença na nossa vida. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque um dia alguém se levantou corajosamente e, ó Senhor, fez com que o conceito, fez com que, Senhor Deus, muitas daquilo que servia apenas e tão somente como motivação extra, se transformasse, sem dúvida nenhuma, Senhor Deus, se transformasse numa reforma para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento espiritual. E nós agradecemos muito por isso. E porque hoje nós conhecemos melhor, nós sabemos melhor o Teu querer na nossa vida. E é dessa maneira que nós nos encontramos aqui nesse dia especial, dia de mesa, Senhor Deus, dia de gratidão pela vida, pela morte e pela ressurreição do Teu Filho. E nós pedimos, Senhor, que o culto desta noite seja realmente uma bênção para cada um de nós, de edificação espiritual para aqueles que já te encontraram como Salvador. Sirva, Senhor Deus, também de salvação para aqueles que estão aqui e ainda não fizeram essa decisão ao lado do Senhor. Rogamos, Senhor Deus, por todos os atos desta reunião, e que este culto tenha, Senhor, a Tua santa aprovação, e que todos nós sejamos beneficiados, ó Senhor Deus, em participarmos dos louvores, da leitura e da meditação da Tua palavra, nesta noite que nós te rogamos, em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, em continuidade ao nosso culto público ao Senhor, eu vou convidar o irmão Marcos Vasconcelos que venha aqui à frente e nos dirija em alguns cânticos ao nosso Deus. As crianças até 6 anos podem, como eu mencionei, ir para o salão social, onde elas vão prestar o culto delas ao Senhor. Boa noite, irmãos. Aqueles que puderem se colocar de pé. Vou pedir licença para os irmãos para nós orarmos mais uma vez. Senhor amado, recebe dos nossos lábios, com a nossa profunda gratidão, os louvores que serão entoados. Que eles possam estar, ó Deus, de acordo com a Tua santa vontade, nas nossas vidas, nos nossos lábios, nas nossas mentes e corações. Amém. E que as nossas fraquezas, ó Deus, sejam superadas neste momento, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Nós temos um momento muito importante para a igreja, um momento que é a adoração para o Senhor. De manhã nós comentamos que
quão bom vai ser que a igreja, um dia lá no céu, vamos todos cantar juntos para Deus. Todos vamos estar juntos, alegres, motivados, porque para o Senhor estivemos aqui, porque para o Senhor nós vamos para lá. Amém? Porque Lucas 1:37 diz que nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Vamos deixar por alguns minutos as nossas dores, nossas tristezas, nossas dificuldades. Por alguns segundos, que Deus possa nos conduzir agora às nossas mentes. Amém. Ainda nesse momento de culto, que Deus possa realmente nos dar a vitória através do seu maior amor, que é para conosco, para com as nossas vidas. Que nós estejamos quebrantados para logo mais estarmos na ceia do Senhor. Amém?
início com as mulheres, com a Soraya, Deus Salvador com todo mundo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo pelo amado
próximo cântico é o meu respirar. Que o nosso respirar esteja muito próximo de Deus. Que os nossos lábios, as nossas mentes estejam próximas dEle. Que dádiva é sabermos que Deus nos dá tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Eu nada estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Amém. Meus irmãos, os irmãos podem ficar sentados como vocês estão. Convido o pastor Waldenberg. Vem aqui à frente. Gostaria de orar com ele. Senhor nosso Deus, sei com teu servo, Pai. Traz, Senhor, através dele a mensagem que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Dá que ele seja instrumento de entrega da tua mensagem para a tua igreja, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Nosso Deus seja com toda esta igreja. É honroso para mim estar com vocês mais uma vez para cultuarmos o Senhor. É muito honroso para mim, tá bom?
Quero convidá-los a que abram, por gentileza, a Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu queria ler com vocês o versículo 8 e o 9. Por entender que esta tentação ela tem se repetido, ela tem desvirtuado não apenas famílias, mas igrejas e a própria sociedade. Vamos ler? Mesmo sentadinhos. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vamos orar? Amado Jesus, o Senhor me edificou tanto quando me deu esse texto. O Senhor me alegrou. O Senhor abriu os meus olhos. O Senhor me fez ver quem eu sou e o que eu tenho feito. E isso me deixou pasmo de vexame. E o Senhor me falou para trazer ao teu povo isso. Eu quero pedir ao Senhor que a mesma graça que a mim se manifestou na alimentação, eu consiga passar para o teu povo e eles sejam também alimentados. Confio aos teus cuidados esta obra, porque esta igreja existe para a glória do teu nome, para a alimentação do teu povo, e tudo isso é feito pelo teu Espírito que habita em nós. Abençoe-nos aqui, falando diretamente ao nosso coração, de forma bem clara, bem direta, que nós entendamos. Peço isso a ti com reverência e alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, se puder deixar marcado, muito obrigado. Deixe marcadinho aí e passe algumas páginas até o capítulo 16. Obrigado. Versículo 21. Nós vamos estender esta leitura a partir do 21 até o 28. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou o que o homem dará em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Apenas até aqui. Primeiro texto, uma palavra tentadora, que cedia o nosso entendimento, que nos motiva a trabalhar. Tudo isso te darei, a glória das terras, dos reinos. No outro texto, uma luta enorme. Negue-se a si mesmo. Era próximo do batismo de Jesus, quando ele foi conduzido para o deserto pelo próprio Espírito, e lá ele passa um período longo em jejum, sente necessidade física por causa deste jejum. O diabo aproxima-se, aproveitando a situação, e lança 3 tentações. Lançou várias, essas 3 estão aqui registradas para o nosso crescimento. A terceira tentação, eu queria pensar um pouquinho sobre ela, porque eu acredito que ela está acontecendo em todas as famílias, em todos os relacionamentos, em todas as igrejas. A nossa mente está impactada e impregnada com o desejo de ter glória, de ser reconhecido, de ter nas mãos os reinos do mundo. Tudo isso te darei. Passando isso, o Senhor Jesus reúne os discípulos e, percebendo o risco que eles corriam em face a essa tentação, ele, chamando os discípulos, diz para eles: negue-se a si mesmo. Mas eu vivo numa geração que luta para não se negar. Eu vivo no meio de um povo que adora ter o domínio de todas as coisas. O meu pai dizia para mim, há 30 anos atrás: trabalhe para você ter tudo o que você precisa. Invista para que você não seja empregado de ninguém. Estude para que você tenha tudo nas suas mãos. Eu ouvi isso do meu pai. Conheci Jesus e ele me disse para abrir mão do que eu tinha, do que eu era, para eu abnegar-me, negar a mim mesmo. Que luta, que dificuldade. Eu trabalho numa geração que predomina a lei do Gerson, em que nós queremos levar vantagens em tudo. Não queremos perder absolutamente nada. Nós somos uma geração da lei do Gerson. O que é que eu vou ganhar indo para a sua igreja? O que é que eu vou ganhar fazendo jejum? Qual que é o benefício de eu ler a Bíblia todos os dias? O que é que eu vou ganhar se eu abrir mão do meu prazer em função de domingo de manhã, em vez de assistir a corrida de Fórmula 1, ou uma partida de futebol, ou reunir a família e ir para o parque da cidade e participar com amigos de uma partida de futebol, um piquenique, ou ficar em casa dormindo até mais tarde? O que é que eu ganho abrindo mão disso e ir para o culto da manhã? Qual é o benefício que eu tenho de abrir mão de 10% do meu suado salário e trazer para a igreja? O que é que eu ganho? Tudo isso te darei. Ele mostrou os reinos do mundo, mostrou as glórias do reino, e faz a proposta que eu queria ouvir de Jesus: te darei tudo isso. Te darei reconhecimento,
te darei um nome, te darei uma posição. Você vai crescer nesta empresa, porque foi para ali que eu te coloquei. E você não vai ser um funcionário simples, você vai ser um gerente. Eu te constituí, foi cabeça e não cauda das nações. Isso é o que eu quero ouvir. Estou atrás de alguém que diga isso a meu respeito. Eu comprei caixinha de promessa, não comprei caixinha de exortação. Se alguém fabricar caixinha de exortação, está fadado ao fracasso, porque a nossa geração não é uma geração que queira ler exortações, quer ler promessas. Caixinha de promessa. Aí o Senhor diz: negue-se a si mesmo. O que é isso? O que é negar-se a si mesmo? Esta luta, ela se trava todos os dias. O diabo prometeu os reinos, as suas glórias. Ele disse: eu vou dar para você. Sem fazer nada, você vai herdar isso. E o Senhor Jesus, em contraponto, na outra ponta, ele diz: negue-se. Bem, ou eu tenho os reinos por herança, ou eu tenho que me negar, porque as duas coisas são opostas, são antagônicas, são contraditórias. Não há como ser os dois. Não há. O diabo me propôs o reino, Jesus propôs o sacrifício. Jesus disse que a minha cruz é a cruz dele. A minha cruz não é a minha sogra, não é o meu patrão, não é o filho chato, não é. Esse menino é a minha cruz. Não é. O que ele trabalha, o patrão, é a minha cruz. Não é. A minha cruz é a mesma dele. Não são duas cruzes. A dele é a minha cruz. O que é então seguir Jesus? Eu percebo nesse texto aqui que seguir Jesus não é um compromisso inconsequente. Se alguém quer vir após mim, negue-se, o preço é alto. Alguns têm a sensação falsa, utópica, de que seguir a Jesus é passar as suas responsabilidades para Jesus. Deixar que Ele resolva os seus problemas, vivendo numa relação com Deus de uso e fruto. Não é. Isso é utópico, isso é mentira. A nossa comunhão não dá a mim a responsabilidade de levar para Ele aquilo que é para eu fazer. É por isso que na igreja tem mais crente frustrado com Deus do que crente satisfeito com Deus. É por isso que na igreja, por conta deste conceito errado, tem mais crentes com a fé abalada e frustrada do que com a fé satisfeita no Senhor. É por isso que tem tanta gente desviada. Já pensou, por que os filhos de crentes se desviam? Por que tanta gente se desvia? Como é que é possível alguém se desviar do caminho único e verdadeiro que leva ao céu e passar para um caminho paralelo que ele sabe que leva à perdição? O que aconteceu na mente dessas pessoas? Esse conceito errado de que tudo isso te darei veio de Jesus, mas não veio do diabo. É ele que propõe isso. Tudo isso te darei, se você me adorar. Parece tolo que uma tentação dessa seja feita ao Filho do Homem, mas não é, gente. Porque se você conhecer um pouco do contexto desse texto, conhecer um pouco de quem é Jesus e um pouquinho de quem é Satanás, você vai perceber que essa tentação, ela resiste até hoje. De que nós fomos trabalhados para ser essa geração que quer receber os reinos e as glórias e os reconhecimentos. Uma rua com o meu nome. A igreja com a minha foto enorme lá. Já viram isso por aí? De quem é a igreja? É dele, ué? É dele. Eu não tenho um ministério. Já pensou lá na porta da igreja? Igreja Cristã Evangélica de São José, Ministério Waldenberg Beth. Seguir Jesus
não é um compromisso inconsequente. Não é inconsequente. Tem um alto preço. Ele diz para mim, olha, se você quer vir após mim, renda-se, resolva-se, entregue-se, negue-se. E isso contraria a tudo o que eu tenho ouvido na mídia gospel, que vocifera dizendo, venha Jesus, ele vai te restituir. Venha Jesus, ele vai resolver o seu problema. Venha Jesus e vai restaurar o que te foi tirado pelo diabo. Ele vai abençoar você, vai honrar você, dará tudo a você. Venha Jesus. E a turma vem em massa. A turma reage a esse chamado. Mas esse chamado não é dele. Não é da sua palavra. Não é de quem tem compromisso. Fará tudo novo para você. É verdade, mas não aqui. Eu quero é aqui, ué. É aqui que eu vivo. Dará uma casa para você. Dará um casamento para você. Trará um noivo para você. A gente vem, a gente aceita. Não está prometido isso na palavra. Seguir Jesus não é um compromisso inconsequente. Nós percebemos que Ele tem tudo para dar, tudo para fazer, e nós só para receber, só para receber. E quando nós não recebemos o que está supostamente proposto, aí nós nos desviamos, aí nós nos revoltamos, aí nós blasfemamos, aí nós saímos da igreja, porque alguém prometeu o que Ele não prometeu, alguém falou em nome dEle o que Ele não disse. Aí os desvios, aí as consequências, aí o humanismo mais forte e crescente. Nesta relação com Ele, nós tendemos a nos tornar os deuses e Ele o servo. É por isso que eu reivindico. Aprendi a reivindicar. O Senhor prometeu, eu ponho Ele na parede. Então, eu sou Deus. Ele é servo. E se Ele não me servir aqui, eu mudo para ali. E ali não, mudo para acolá. Até onde eu encontrar um lugar em que eu seja servido. Porque eu sou eu. E depois de mim, sou eu de novo. Reivindicamos nossos direitos. Quem somos nós? Tudo isso te darei. Foi o diabo que disse, gente. Vou te dar tudo o que você quiser. O controle remoto está nas suas mãos. Você decide. Segunda observação nesse texto é que seguir Jesus é um compromisso de renúncia, de abnegação, de negar-se a si mesmo. O diabo prometeu tudo te darei, mas ele não, ele disse para mim, negue-se, negue-se, abra mão de quem você é, abra mão das suas exigências, renuncie aos seus projetos, renda-se. Se você quer ser meu discípulo, começa pela rendição. Eu estive vendo que é difícil demais. Essa frase, negue-se a si mesmo, tornou-se tão necessária em todos os nossos relacionamentos, de maneira tal que o mundo está na égide do eu. Eu quero, eu não gosto, eu não vou, eu não admito. Eu reivindico, eu renuncio, eu. Ele fica em terceiro plano. Ele que quiser que aceite o que eu vou ofertar a ele. É essa a nossa geração. O eu está em evidência. Ele não. Ele não é mais o Deus da minha vida. Eu sou o Deus e ele o servo. Aí ele me diz, renuncie o que você é. Abra mão do eu quero. Deixe de lado o eu posso. Reivindique os seus projetos em função dele. Aí então Jesus chega e diz, negue-se. O diabo entra com uma proposta, tudo isso te darei. Se você quer ter uma relação boa com o seu cônjuge, renuncie a você mesmo. Quer ter um bom relacionamento com o vizinho, renuncie a você mesmo. Não exija que o outro renuncie, porque você é o homem da casa. Você é o provedor. Você é quem trabalha,
Quem manda no dinheiro é você. Renuncie isso. Se você quer ter um bom relacionamento em casa, renuncie isso. Abra mão disso. Negue-se a si mesmo, se você quer ser discípulo de Jesus. Agora, se você quer os reinos do mundo, está no lugar errado. E o seu casamento vai de bancarrota. Os seus relacionamentos vão romper. Na empresa você não vai crescer. Porque vai ser choque de liderança. Choque de quem manda mais. Essa palavra não é para a igreja, é para a sociedade toda. Você quer viver bem no seu ambiente de trabalho? Renuncie. Negue-se. Quem renuncia não é fraco. Quem renuncia é forte. Quem abre mão de si em função do Senhor, esse sim é mais do que vencedor. Os outros não. Porque se você quer vencer a tentação e ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, você precisa negar-se a si mesmo. Porque dois bicudos não se beijam. É verdade. É verdade. Não tem jeito. Isso é entre dois irmãos, entre patrão e funcionário, entre marido e mulher, entre liderança da igreja. Renuncie-se, abra mão, negue-se a si mesmo. Isso é uma abnegação. O que Jesus está dizendo é que se não houver negação do si em si mesmo, haverá uma geração de gente egoísta que exclui a existência do outro. Aí o próximo não é mais próximo. O próximo é distante. Aí, quando eu penso apenas em tudo te darei, quando eu trabalho esta ideia na minha mente, aí o meu casamento está dividido, a igreja está dividida, a sociedade vai ruir, nada vai subsistir, porque o reino dividido não subsiste. Por que há tanto atrito? Porque a minha vontade foi ferida. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Aí os atritos. Porque a minha vontade é muito forte e eu trabalho isso. Eu fortaleço o meu eu a cada manhã nas minhas orações. Eu tenho dificuldade de dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu até digo, venha o teu reino, mas ouça as minhas orações. Venha o teu reino, mas diga sim. E para que o Senhor diga sim, eu vou me munir de alguns argumentos. Por exemplo, vou fazer uma revolução na oração. Vou juntar muita gente para dizer sim à minha oração. Vou fazer jejum todo dia para que Deus diga sim. Porque nessa relação eu sou Deus. E Ele está aqui para dizer sim às minhas orações. Seguir Jesus é um compromisso de abnegação. Seguir Jesus é um compromisso de jejum. Jejum de si mesmo. Jesus está propondo que você abra mão do que você é, para ser o que Ele propôs para que você seja. Você não diz que a vontade dEle é perfeita? Você não canta isso? Então não tem projeto que você apresente a Ele. Renda-se aos projetos dEle. Diga-te em sinceridade de todo o teu coração, Senhor, venha o teu reino e seja feita na minha vida a tua vontade. Realiza na minha casa o teu querer. Dá a mim sensibilidade, discernimento para entender, para fazer uma leitura justa, adequada e clara do teu querer. Porque é isso que eu quero fazer. Teu reino, tua vontade, porque ela é perfeita, justa, boa e agradável. Não tenho planos, não tenho projetos que não sejam os teus. Isso é um jejum de si mesmo. É disso que Jesus está dizendo quando Ele falou, negue-se a si mesmo quem quer ser meu discípulo. Agora, se você não quer ser seu discípulo, aí é outra coisa. Aí não. Aí você pode estar na igreja e fazendo a sua vontade. Fazendo os seus projetos. Aí sem renunciar a nada. Aí você vai fazer jejum para a sua vontade. Não para matar a sua carne, porque o jejum tem como propósito mortificar a tua vontade. O propósito do jejum é esse, gente. É trazer a tua vontade cativa a Ele. A minha vontade é tão forte que eu vou matar a minha carne.
carne. Não vou fazer o que ela gosta. Vou fazer o que Deus quer que seja feito. Para que a minha vontade seja crucificada. Por caso contrário, haverá guerra lá em casa de vontade. Porque eu sou líder, a minha esposa é líder, meu filho é líder. Pronto, a guerra está feita. O choque é iminente. Aí ele diz, negue-se. Renuncie-se. Renda-se. Prostre-se. A quem? Ao Senhor. Negue-se a si mesmo. O jejum da sua vontade, do seu plano, do seu querer, do eu gosto assim, do eu faço, eu. Abra mão disso. Aí você vai ver que o seu relacionamento melhora. Lá na empresa começa a melhorar. Aí você será assim, discípulo dele. Aí a sua vontade vai ser a dele. Aí você vai orar e ele vai dizer sim. Por quê? Porque a vontade é a mesma. Porque quando eu oro segundo a vontade dele, eu tenho um sim dele. Mas isso é lógico. Matematicamente lógico. Se eu oro segundo a vontade dele, ele diz sim. É claro que ele não pode negar a si mesmo. É eu que tenho que negar a mim mesmo. Negue-se a si mesmo. É disso que ele está falando aqui. Jesus está dizendo para você, faça um jejum de si, da sua vontade. Negar a si mesmo é reconhecer que a minha natureza é má e submetê-la ao Senhor, que gera em mim um novo homem quando eu faço isso. A arma da nossa destruição somos nós mesmos. Eu sou a minha arma autodestrutiva. Ninguém faz tanto mal para mim como eu mesmo. Ninguém. Eu não tenho nada com o diabo e ele nada comigo. Quem faz mal para mim sou eu mesmo. A minha vontade, o meu Deus é o meu ventre. Eu. Aí o Senhor chega para mim e diz, abra mão disso. Renuncie. Dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios. Uma igreja composta de gente que vive para si, uma sociedade que vive para si, que não faz a vontade dele, ela vai se render ao que o diabo propôs. Eu vou te dar tudo. Tudo isso te darei. Obrigado. Se não houver jejum dentro de mim, não haverá paz no meu relacionamento com o meu irmão. Se não houver jejum de mim mesmo, haverá uma diminuição do valor dele para comigo. Eu não vou considerar. Eu vou dizer para vocês, gente, olha, orem por mim porque eu estou com uma unha encravada. Aí vem o outro e diz, olha, orem por mim porque eu estou com um câncer terminal. Aí eu vou preferir orar pela unha encravada que eu tenho. Mas não vou lembrar de orar por um irmão que está com dificuldade no casamento, dificuldade financeira, porque eu. Negue-se. Quer ser discípulo de Jesus? A porta é estreita e o caminho que segue essa porta é apertado. Negue-se. Não tem outro caminho. Quem propôs os reinos e a glória deles foi o diabo. E Jesus não aceitou. Recusou. Preferiu a cruz. E é esse o meu caminho. A cruz dele é a minha cruz. Não tem duas. É a mesma minha. É o meu caminho. Essas são as marcas dele em mim. É por isso que ele diz, negue-se, renuncie. Se você não negar a si mesmo, é a Deus que está negando. Se você não negar a si mesmo, é a Deus. Porque a palavra dele é essa. Porque à luz do Evangelho, nós só seguimos Jesus de fato e de verdade depois que nós negamos a nós mesmos. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se. É por aí que começa. Se não houver negação, não é a Jesus que nós seguimos de fato. Eu posso seguir uma igreja, posso seguir um pastor, um ministério fulano de tal, mas a ele não. Não há reino se eu não me negar. Pelo menos não o reino de Deus. No Evangelho só se segue Jesus depois que nós nos negamos de fato. É fácil isso? Não é.
Só é possível pela graça dele. Aí eu me rendo à graça dele. É no Evangelho de Jesus que não há reino de Deus comigo em mim. No Evangelho de Jesus não há reino de Deus comigo em mim. Só há Evangelho comigo fora de mim. É meio doido isso, né? Tenho lutado para que essa palavra chegue clara ao seu coração. Ou há renúncia, ou não há reino em você. O reino de Deus, a vontade de Deus e a sua são contraditórias, até que você se renda. Aí ele põe em você a vontade dele. Aí sim, aí você vai ser discípulo dele. Aí haverá um reino só e ele vai se manifestar. Só há um reino em mim, sendo de Deus, se eu estiver fora. Só há reino de Deus em mim, se eu não estiver dentro. Não há reino de Deus em mim, se eu sou o Senhor de mim mesmo. Aí não é reino de Deus. Se a minha vontade é mais forte do que a vontade de Deus, a ponto de eu subir monte para que ele se dobre a minha vontade, eu fazer jejum para que ele se dobre a minha vontade, eu me munir de gente que orem comigo, aí então não é reino de Deus. Aí é reino de Waldenberg. Qualquer outra coisa, menos reino de Deus. Não há reino de Deus em mim, se eu vivo para o meu prazer, para a minha vontade. Se eu só busco a minha vontade. Se eu não penso no meu irmão. Se eu não amo o meu irmão. Se o meu mundo exclui a realidade da existência do meu irmão, não é reino de Deus. Se a igreja cresce sem negar-se a si mesmo, ela pode vir a ser um império. Mas ela nunca vai transformar uma só vida. Ela pode crescer, fortalecendo a vontade dos homens, mas nunca vai transformar uma só vida. Nunca. Porque não é reino de Deus. É reino de igreja. É império de homens. Como ele disse aqui, está na palavra. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Curve sua cabeça, por favor, por gentileza. Duro esta palavra. Eu sei que é. Se você investir em obter os reinos do mundo, poderá perder a sua própria alma. É o que disse Jesus. Vai ganhar o mundo inteiro? Vai. Trabalhou para isso? Mas e a sua alma? É o que diz Jesus aqui. Como é que ela está? Para quem será? Cogita das coisas dos homens. Para trás de mim. Você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. É o que disse Jesus. Os evangelhos cresceram. E aí? A igreja nunca foi sem efeito na mídia como atualmente. Porque não há reino de Deus se a minha vontade prevalece a do Senhor. Só há uma forma de vencer o tudo isso te darei. É negar-se a si mesmo. Só há uma forma de influenciar a cidade. De influenciar a sua casa. A sua empresa. É você negando a sua vontade diante da vontade do Senhor. Não há outra forma. Só há uma maneira da igreja ser luz e sal. É negando-se a si mesmo. Casamentos vão sucumbir se nós não nos rendermos. Igreja não transformará ninguém se nós não nos rendermos. Eu vou orar dizendo: venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Porque é isso que Deus quer.
Quem aqui tem uma vontade tão forte que compete com a vontade de Deus? Quem aqui tem uma natureza tão forte, tão dura, que tem dificuldade de dizer para o Senhor: sim, Senhor, venha o teu reino? Quem deseja fazer um jejum de si mesmo, jejum da sua vontade, dos seus planos, dos seus projetos, jejum de si, negar-se a si, renunciar a si mesmo em favor do Senhor, para que ele não diga o que disse para Laodiceia, quando ela falou: eu estou rica, abastada, não preciso de nada. E ouço do Senhor: você nem sabe que você é pobre, cega e nua. Quer se render? Faça isso agora. Quer ser discípulo do Senhor? Não negocie vontade. Renda-se. Quer ser luz? Abra mão. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A sua cruz é a mesma do Senhor. A mesma. Senhor querido, duro é esta palavra. Eu tenho consciência disso. É por isso que nós queremos nos render ao Senhor, por entender que nós não damos conta. Não damos, Senhor. Nós temos uma vontade muito forte, uma personalidade muito característica. Ó Deus, nos ajuda nessa rendição, nessa abnegação. Nos ajuda, Pai. Queremos começar a nos render. Queremos começar um jejum de nós mesmos, na intenção de que o teu reino se estabeleça em nós e a partir de nós, para que sejamos reconhecidos como teus discípulos e que a tua luz brilhe em nós e que em nós não haja luz nenhuma que não seja do Senhor, vontade nenhuma que não seja a do Senhor, projeto nenhum que não seja os teus. Portanto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não queremos ouvir o que o diabo ofereceu ao Senhor, porque eu entendo que alguns querem ouvir do Senhor essa palavra, mas essa palavra não é tua, é do inimigo nosso. Foi ele que prometeu vida fácil, atalhos, desvios. O Senhor disse que teríamos aflições, teríamos dificuldades. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a caminhar em direção ao Senhor, dando-nos força por conta do teu Espírito que habita em nós. Queremos ser reconhecidos como teus. Nos abençoe nisso. Ajude-nos, ó Pai, a nos render ao Senhor, a abrir mão da vontade que o Senhor mesmo nos deu, a renunciar a isso em favor do Senhor, dizendo para o Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois da mensagem, meus irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor no coral de adultos. Glory.
quero convidar os oficiais que estão escalados para nos ajudar, que venham à frente, por gentileza. E a igreja aqui abra a sua Bíblia em Mateus 26, versículo 26. O que nós iremos fazer agora é, em obediência à palavra do Senhor, celebrar a sua morte e ressurreição até que Ele volte. É um privilégio participar deste momento. Não é um ato exclusivo da igreja. Não, não é. É de todo aquele que professa o nome de Jesus, todo aquele que é membro de uma igreja evangélica e que passou pela experiência do batismo. Não é a ceia da igreja, é a ceia do Senhor. E nós convidamos você a participar. Por gentileza, fique em pé, por favor. Eu vou ler o texto da palavra que nos autoriza a procedermos como nós procederemos. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado. A pessoa mais extraordinária que eu já conheci é Jesus. E isso não é religiosidade. Não é. É fato. É conhecimento de causa. É experiência em loco. É vida. Leia, por favor, os evangelhos na intenção de conhecer Jesus. Não apenas o que ele fez, mas quem ele é. Você vai amá-lo, não tem alternativa. Não tem como conhecer Jesus e não amá-lo. Não existe a mínima possibilidade de, conhecendo, não se render a Ele. Ele é bom. Ele é bom. É maravilhoso. É digno de que todos nós rendamos a Ele os louvores, todos os dias, em todo momento. Porque sendo Ele quem Ele era, abriu mão da sua glória em favor de seres que sequer o amam e que às vezes são dúbios na sua expressão de fé, e ele, sabendo disso, a si mesmo se deu. A maior humilhação que se pode ter notícia é a encarnação de Jesus. O Criador fazendo-se criatura, para que a criatura tivesse alguma esperança. Deus se tornou homem. E aqui fala da sua rendição, da sua entrega. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, é meu corpo. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Esse pão, depois da oração, continua pão. Não haverá uma transubstanciação. Não. É pão. E depois da oração, é pão. Quando foram comprar na padaria, disseram: tem pão aí? Ninguém falou: você vende aí o corpo de Cristo?
Ninguém foi lá com essa intenção. Ah, eu quero o corpo de Cristo. Aquele pão que é o corpo de Cristo. Não tem. Não tem. É pão. Você vai receber. Você vai agradecer o oficial porque ele é gentil. E mesmo estando quente, eles estão elegantemente vestidos. E o homem de terno fica bem, né? Há de convir que um homem de terno fica elegante, fica bonito. Agradeça o serviço dele. Aí você pode sentar-se e esperar para que possamos participar juntos. Tá bom? Nosso irmão André é pastor comigo aqui. Ele vai dar graças pelo pão. Eu quero convidar você a colocar-se em pé, por favor. Após a oração, nós vamos receber, agradecer e nos sentar por uns instantes, por favor. Senhor, nosso Deus, engrandecemos o seu nome, Sim. Senhor, pelas maravilhas que tem feito nas nossas vidas, nos nossos irmãos, nas nossas casas, Senhor. Lembramos daqueles irmãos enfermos que gostariam de estar aqui junto, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Sê com eles, Senhor, afofa o leito e faz o milagre da cura nas suas vidas, Senhor. Aqueles também que não puderam estar presentes por outros motivos, Senhor, coloca os seus anjos junto a eles, para que possam estar em segurança. E agradecemos, Senhor, porque no seu imenso amor, o Senhor decidiu dar o seu único Filho, Aleluia. para que todo aquele que nele crê, possa ter o perdão dos seus pecados, e aceitando a vida eterna, Senhor. Permita-nos, Senhor, que possamos continuar celebrando essa ceia, lembrando o seu sacrifício, o seu corpo que foi pregado lá na cruz por nós, até a sua vinda gloriosa. Em nome do Senhor Jesus é que agradecemos. Amém. 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 Os irmãos que irão participar, por gentileza, permaneçam em pé. Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado. Obrigado pelo serviço. Gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado.
Foi alguém esquecido? É muito natural isso acontecer, não é extraordinário. E nós estamos aqui para servi-lo. Certinho? Ok? Que privilégio, gente. Nós pertencemos à maior família da terra. Nós somos a promessa de Deus a Abraão. Quando ele falou assim: olha para as estrelas, conta. Assim vai ser a tua família. Estamos aí, ó. Filhos de Abraão. Que honra o Senhor nos deu em nos aceitar no seu reino e nos transformar em seus filhos. E ao participar deste pão, nós reafirmamos isso. A lembrança do corpo de Cristo está nele. E nós vamos participar. Por isso, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Que bom, Jesus. Que privilégio. Jesus. Bendito seja o teu nome, Logo em seguida ele tomou um cálice, também deu graças e deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, é o meu sangue. Não há remissão de pecados sem o derramamento do sangue. Ou seja, nós não vamos para o céu se ele não morresse na cruz. Nós iríamos para o céu se ele nascesse de outro jeito ou não fizesse os milagres que fez. Iríamos para o céu se ele não andasse sobre os mares. Mas não iríamos se ele não morresse na cruz. Foi o sangue dele que nos comprou para Deus. É por isso que esse momento é uma celebração. Quero convidar o presbítero Arnaldo, pastor comigo aqui, que dê graças pelo sangue do Cordeiro lembrado neste cálice, por favor. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos para celebrarmos, Senhor, a ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sangue derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Senhor. E que cada pessoa aqui presente, Senhor, possa estar consciente daquilo que está fazendo, de que o sangue de Jesus foi derramado para pagar os nossos pecados, Senhor. Agradecemos a Deus pela tua misericórdia, e que se alguém aqui nesse templo ainda não tem esse privilégio de participar desta ceia, Senhor, desta mesa, que ele seja tocado pelo teu Santo Espírito e possa, Senhor, muito breve estar participando disso, que é uma graça de Deus em nossas vidas. Tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Da mesma forma, ao receber o cálice, agradeça o serviço que lhe é prestado
conserve em mãos e sente-se para que nós possamos participar juntos daqui a pouco. Obrigado. Gentileza, meus irmãos. Alguém foi esquecido? Não é nenhum problema para nós, viu? Nenhum. Deus te abençoe. Por favor. Nós vamos para o céu. O céu de Jesus.
o céu de glória do nosso Deus, preparado para nós, Ele preparou para nós. Está confirmado isso por causa do sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós celebramos esse momento com grande alegria e gratidão. Deus abençoe. Deus os abençoe. Deus abençoe, por favor. Oh, gracioso Jesus. Por favor. Muito obrigado. Eu queria informar a igreja que nós temos uma regente para o Coral Saracalei. O nome foi apresentado, o conselho aprovou e abençoou a sua indicação, e eu queria chamar aqui a Patrícia Vasconcelos, e junto com ela, eu queria chamar o seu esposo e seus filhos, porque essa tarefa, na verdade, envolve a família toda. E nós queremos orar por eles. A nossa irmã Wanda está impossibilitada por conta de estar apoiando o seu esposo. Isso é necessário. E nós queremos apresentar à igreja. O conselho aprovou e abençoou, e eles serão envolvidos nessa tarefa de preparar as crianças. Então, próximo domingo, tragam as crianças, e mais crianças, e muitas crianças, e que as mães tenham mais crianças, e engravidem de crianças, e tragam crianças, porque Jesus ama criança. E, gente, isso é bom. É bom criança. É verdade? Vamos orar? E a Deus que abençoe. Quero convidar o presbítero Carlos Guedes que vem aqui à frente. E, por favor, meu irmão, ore e abençoe esta nova fase do Coral Saracalei. Por favor. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui cultuando o Seu nome, por estarmos aqui glorificando o Senhor, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas, a salvação, a libertação da condenação do pecado. Louvamos o Teu nome, Senhor, engrandecemos ao Senhor pela Tua igreja, Senhor, e, ó Deus, por fazer parte dela. Ó Deus de amor, queremos agora agradecer a disposição dessa família, a partir da Patrícia, seu esposo, seus filhos, para abençoar as nossas crianças, para, ó Deus, dar condições para que elas também cultuem ao Senhor. Ó Senhor, rogamos as Tuas bênçãos sobre esse ministério. Cubra, Senhor, de bênçãos esta família e também as nossas crianças, Senhor. E muito obrigado por elas, pelas nossas crianças. Ó Deus de amor, rogamos por elas, para que elas cresçam na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. E que, ó Deus, elas possam de estar participando desta mesa que nós participamos agora, com alegria, com convicção de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Lembramos agora, Senhor, também do nosso irmão Luiz Belloni, da sua esposa e toda a sua família, Senhor. Continue os abençoando com a Tua mão poderosa e graciosa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.
Eu tenho uma notícia não muito agradável para dar. Ontem, por volta de 17 horas e 10 minutos, um colega nosso faleceu. Pastor Fabrício, da Igreja Cristã Evangélica de Mossoró. Ele é o primeiro secretário da denominação. Um homem ativo, esteve conosco aqui por ocasião da implantação de igrejas, participou da conferência de missões, muito envolvido com a obra do Senhor. Ontem chegou em casa passando mal, sentindo algumas dores, mal-estar, e o mal-estar aumentou, e ele pediu para que a esposa chamasse o SAMU, socorro, esse carro. E quando o carro chegou, ele já estava com Jesus. Foi violento. A esposa chama-se Elaine. Eles têm 2 filhos, adolescentes e um pré-adolescente. Muito querido na denominação, muito querido na igreja, muito mesmo. Eu queria que nós confirmássemos sobre os cuidados do Senhor a vida do pastor Fabrício. Quero convidar o pastor José Carlos, que o conhece, que vem aqui. Ore o consolo para a Elaine, para a igreja. Por favor, meu irmão. E levemos para casa esse pedido. Pai, nós nesse momento nos lembramos da família do pastor Fabrício, nesse momento de luto, momento de tristeza, de sofrimento. Clamamos ao Senhor que conforte os corações deles, que eles entendam que o Fabrício está com o Senhor, que o Senhor o chamou desta maneira, que eles possam, ó Pai, receber o conforto necessário vindo do Senhor. Que a igreja, ó Pai, que ele pastoreava também, sinta isso, ó Pai. Lembre-se dele como um servo do Senhor que anunciou fielmente a Tua palavra, que serviu ao Senhor com interesse de coração, que procurou realmente pregar a Tua palavra da forma como ela é. Palavra essa que transformou muitas vidas, ó Pai, não somente na cidade onde ele estava ministrando a Tua palavra, mas em vários locais onde ele esteve guiado pelo Senhor. Agora, ó Pai, durante esse processo, ó Pai, de mudança na vida, Senhor, desta igreja e desta família, que o Senhor esteja realmente, ó Pai, tratando cada um de uma maneira especial, que cada um possa receber do Senhor a graça e a bênção necessária para compreender a Tua ação, ó Pai, ação que aos nossos olhos parece trágica, parece, ó Pai, que o Senhor agiu de uma forma que nós não gostaríamos, mas sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, e todos nós um dia iremos passar para estar com o Senhor. Por isso, ó Pai, conforta, restaura, Senhor, essas vidas que estão feridas nesse momento, sofrendo, passando por essas dores. Nós confiamos no Teu agir, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos no Teu restaurar. Abençoa essa igreja, Senhor, que a partir de agora necessita de um pastor, que o Senhor possa enviar para lá um servo do Senhor, que venha servi-lo, ó Pai, da melhor forma possível, e venha abençoar esta igreja que está triste nesse momento. Oramos, ó Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Coral, a bênção apostólica. Nós estamos terminando uma semana, começando uma nova semana, novo mês. Nós queremos que Deus abençoe a sua vida neste finalzinho de ano. Não só a nós que estamos aqui, mas a você também que nos assiste e participa do culto pela internet.
Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Desejo que Deus abençoe o seu coração. Te ajude nesse processo de negar-se, que não é fácil. Te dê discernimento e sabedoria. Dê força e graça. Conceda a você todo o discernimento necessário. Que Ele estimule a tua alma. Que Ele direcione os teus passos. Alegre o teu coração no serviço a Ele. Que haja bênçãos da parte de Deus para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua saúde. Que Ele cuide de sua vida. Fortaleça a tua fé. Firme os teus joelhos. Direcione os teus passos. Sustente a sua vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e o amor de Cristo Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.